Tu sabe, né, que apesar de uma série de complexidades intrincadas e filosóficas, no fundo, o comunismo é monárquico, né? É assim, é um regime monárquico. E o pior, não é nem uma monarquia parlamentar, é uma monarquia absolutista. É, com um déspota não esclarecido no poder. É isso aí, cara. O comunismo tem rei. Só falta a gente decidir quem é o rei do comunismo. Vamos lá. Será que é aquele barbudo alemão com a foice e o martelo no meio? Não, cara. Esse é só um genial filósofo. Um cara que, intuiu o que estava por trás do mecanismo capitalista e o desvendou. Mas não era um homem prático. Então não é o rei do comunismo. O rei do comunismo talvez então seja aquele psicopata careca que pôs a coisa em prática, o Vladimir Ilyich. Não, esse também não, né? Porque esse durou muito pouco. Logo a morte que ele tinha levado para várias pessoas também o ceifou. Então não. Então, deixa eu ver. Aquele macro assassino, aquele assassino inigualável, aquele cara que matou 50 milhões de pessoas e ficou no poder até o dia de sua morte, o Stalin. Olha, esse é um bom candidato. Mas a questão é que o Stalin não foi rei, cara. O Stalin foi um César, foi um czar. O czar vermelho, foi um imperador. Então é mais que rei. Também não é ele o rei do comunismo. Então vamos ver, será que o rei do comunismo é aquele barbudo fumando charuto numa ilha tropical? Aquele Fidel? Não, porque esse aí é terceiro mundista, né, cara? Tu sabe que o terceiro mundo, né, tia, isso aí nunca contou. Então não é. Então talvez aquele que era médico, e aquele que era lindo, e aquele que também matou bastante gente, ou era favorável à morte de bastante gente, o Che Guevara? O Che Guevara? Não, esse é um pôster. Esse é a mãe de todos os pôsteres. Eu vou te dizer quem é o rei, o verdadeiro rei, quase o mandarim do comunismo. O rei do comunismo é o Ho Chi Minh. O Ho Chi Minh, isso aí, cara, isso aí. E por quê? Porque ele aprendeu a ser comunista aonde? No Brasil! Foi o Brasil que ensinou ele a ser comunista. E como esse é um canal do Brasil, sobre o Brasil, a gente vai te contar a história do Ho Chi Minh no Brasil e por que foi aqui que ele virou comunista. Então vem desembarcar no infecto Rio de Janeiro. Criancinhas, vinde a mim, e visitem o Brasil na companhia do Ho Chi Minh. Hein? Visitar o Brasil, especialmente o Rio de Janeiro, na companhia do Ho Chi Minh. Tu não vai me dizer que tu não sabe quem foi o Ho Chi Minh, né? Cara, o Ho Chi Minh não se chamava Ho Chi Minh, né? O Ho Chi Minh se chamava, tem aqui em algum lugar, Nguyen Sinh Gung. Não interessa. Ele era o Ho Chi Minh. Ho Chi Minh quer dizer aquele que ilumina, aquele que mostra a luz do caminho. E onde é que ele descobriu a luz do caminho? Ora, já te disse, no Brasil. Ho Chi Minh nasceu em 1890, agora tentando falar sério, no que ainda se chamava Indochina, né? Que era uma articulação colonial horrorosa, muito feita pela Holanda antes e basicamente pela França, e que juntava os atuais Camboja, Laos, Birmânia, Burma e o Vietnã do Sul, o Vietnã do Norte, era tudo aquilo ali Indochina. Tudo pertencia à França do jeito mais horrorosamente colonial possível. Aliás, né, a França ainda não pagou todo o seu karma colonialista, né? Vai pagar! Aí o Ho Chi Minh nasceu lá, né? Onde hoje é o Vietnã, nas piores condições, papapá, e começou uma militância política e teve que fugir do seu país. E fugiu em 1917. E aí foi para a França. Na França, foi para Paris. Mas de Paris também se mandou e pegou um navio. Entrou de gaiato no navio. Entrei de gaiato no navio. Entrei pelo cano.
entrou de gaiato no navio, entrou pelo cano. Ele deve estar escondido em algum lugar por aqui. Virou auxiliar de cozinha num navio que partiu numa viagem de volta ao mundo e tal. Tem o nome do navio aqui em algum lugar. Admiral Treville. Admiral Treville, que de admirável não tinha nada. Ele era lá auxiliar de cozinha, né, cara? Entrou pelo cano, tava ali cortando batata, e aí ficou doente, cara, quando chegaram no Rio de Janeiro. Chegaram no Rio de Janeiro muito provavelmente, ninguém sabe direito, cara, mas acham que foi em janeiro de 1911. Ele chega no Rio de Janeiro, fica doentaço, porque no Rio de Janeiro bastava chegar para ficar doente, né? Sério, era um lugar infecto. O Rio de Janeiro era terrível, né? Febre amarela, depois viria a gripe espanhola, se bem que isso teve em tudo que é lugar, né? Tifo, cólera. E achavam que o cara tava com cólera. E tiraram ele do navio, cara, e puf, jogaram ali no cais do Rio de Janeiro. Parece que nem para o hospital levaram, mas ele conseguiu chegar no hospital e ficou 3 meses no hospital do Rio de Janeiro, que alguém sobrevive 3 meses no hospital da rede pública do Rio de Janeiro, em 1911. É um herói, né? É um herói. Sobreviveu. Saiu dali, quando saiu, claro que o navio já tinha ido embora, fazia 4 meses. Ele estava ali preso no navio, largou, nem sabia quem era, abandonou o cara. Abandonou o Ho Chi Minh no Rio de Janeiro. E ele fez o quê? Foi pra Lapa, né, cara? Você acha que ele é bobo? Foi pra Lapa. Ele virou garçom nos bares da Lapa, naquele fervo. Morava numa pensão em Santa Teresa, não se sabe qual, porque agora, na real, cara, era legal descobrir tudo isso, mas é que é o seguinte, cara. Primeiro, o Ho Chi Minh, ele usou, alguns dizem que ele usou 200 pseudônimos ao longo da vida dele na clandestinidade. Outros dizem que usou no mínimo 50. E ele próprio escreveu a vida dele, mas a vida dele ele escreveu de uma forma meio Bob Dylan, assim, sabe? Sinuosa, ninguém sabe ao certo o que aconteceu, o que não aconteceu, tem muito de mentira. Mas tem essa verdade que, de fato, ele estava no Rio de Janeiro, viveu no Rio de Janeiro por 6 meses, por aí, talvez até mais. Não se sabe o quanto, e não se sabe em que pensão era essa, né? Porque tinha que ser tombada, né? A pensão de Santa Teresa onde ele morou, e descia a pé para trabalhar como garçom naqueles fuzuê ali da Lapa, e vivia indo no porto para ver se conseguia um navio, quer dizer, um avião, se conseguia um avião ali no porto para ir embora voando do Brasil, porque ele queria continuar a missão dele de espalhar o comunismo pelo mundo, comunismo que ele nem sabia que existia, que ele vai descobrir agora. Porque daí ele chega no Porto do Rio de Janeiro e conhece, e fica brother, e fica irmão total do José Leandro da Silva. José Leandro da Silva. Claro que tu sabe quem é o José Leandro da Silva. O quê? Tu não sabe quem foi o José Leandro da Silva? Não. O Pernambuco. O Pernambuco. Cara, o José Leandro da Silva era um taifeiro. Taifeiro é o cara que faz a limpeza do navio, das áreas comuns do navio, dos camarotes, dos camarins, e também meio auxiliar de cozinha. Alguns dizem, inclusive, que era cozinheiro, né? E o apelido dele era Pernambuco, um negão, um gigantesco negão. E ainda tem o papo agora que não pode mais dizer negão. Aqui nesse canal pode, porque negão é elogio. Eu sou do tempo que o Pelé era o negão, o Mike Tyson é um negão. E um negão desse tamanho, heróico ainda por cima, revoltoso, rebelde, lutador pela dignidade, é um negão. E era um negão enorme, nordestino, negro, apelidado de Pernambuco. Provavelmente ele era natural de Matou, de Pernambuco. Então, cara, e ele trabalhava ali no porto, né, cara? E nós estamos já em 1912 agora. E em 1910 tinha tido a revolta da Chibata, liderada por outro negão maravilhoso, um dos verdadeiros heróis do Brasil, que tu já viu aqui o episódio sobre a revolta da Chibata, fantástico, extraordinário, que liderou, que se revoltou, que virou o almirante negro, enfrentando a escravista Marinha Brasileira. A abolição da escravatura tinha sido, como tu deve saber, né, aqui no Enem, em 1888, mas o cerne escravista do Brasil, o escravocrata, que existia
desde sempre, estava muito presente na Marinha, onde os oficiais estão ali com aquele branco imaculado, e a maruagem, a raia miúda, os marujos eram todos negros submetidos à chibata, uma herança das mais nocivas do tempo da escravidão. Então tinha sido uma revolta terrível. Vai lá ver, nós não estamos nessa revolta. Nós já estamos na era do sindicalismo, embora apenas 2 anos tivessem se passado. E se iniciaram uma série de greves no Porto. Só que a greve que eu vou falar agora, e a greve que supostamente vincula o Ho Chi Minh, supostamente não, porque tem um lado que vincula mesmo o Ho Chi Minh com o nosso querido Pernambuco, com o nosso José Leandro da Silva, aconteceu em 1921. Portanto, 10 anos depois do Ho Chi Minh já ter ido embora, porque ele conseguiu um barco em outubro de 1912, ele conseguiu, enfim, um barco e saiu da Merdon e foi para Boston. Sim, ele conseguiu um navio americano que ia para Boston. E como ele achou o Rio de Janeiro uma Merdon, ele foi. E foi embora. Mas dizem que ele teria conhecido o José Leandro da Silva, o nosso querido Pernambuco. Porque é agora que vai começar o episódio, cara. Agora que vai começar o episódio. Porque em 1921, esse Pernambuco liderou uma greve contra o Lloyd brasileiro. Vai lá estudar a história do Lloyd brasileiro para tu ver, cara. O Lloyd brasileiro tinha surgido em 1894, logo depois do golpe republicano, por um cara que era barão do tempo do Império, mas que virou republicano rapidinho. Não vou nem dizer o nome dele, cara. Assim, um escrotão que se aproveitou da mudança do regime e criou o Lloyd brasileiro, né? A mais poderosa empresa náutica brasileira de então. Né? E além de tudo, quando o Brasil, quando acabou a Primeira Guerra Mundial em 1919 e o Brasil tinha sido atacado pelos submarinos alemães, sim, os submarinos alemães atacaram o Brasil em 1942, na Segunda Guerra, mas já tinham atacado antes, em 1917, 18, né? Aí o Brasil entrou na guerra. Vai estudar! E aí o Brasil mandou uma delegação para participar do Tratado de Versailles. Tu sabe que é aquele tratado que deu fim à Primeira Guerra e iniciou a Segunda, né? Porque a punição à Alemanha foi absurda, foi totalmente descomunal, né? E o Brasil foi um dos beneficiados. O Brasil já tinha estatizado, já tinha capturado todos os navios alemães que estavam na costa brasileira depois que se iniciou o estado de guerra, estatizou, pegou, tomou esses navios e deu pro tal Lloyd brasileiro, ou vendeu a preço de banana. E aí o Epitácio Pessoa, que era presidente do STF, presidente do STF, e tinha se aposentado vai lá ver o meu episódio sobre o Epitácio Pessoa, tinha se aposentado porque estava com dores lancinantes nas costas, e se aposentou integralmente, recebendo a aposentadoria integral do STF. Ele foi mandado como chefe da delegação brasileira, que foi um trem da alegria lá foram os políticos, as suas mulheres, tudo de navio, e o Brasil ganhou um monte de benesses. A Alemanha teve que pagar multas, inclusive para o Brasil. E vieram esses navios. E os caras ficaram super poderosos, e aumentou esse Lloyd, e aumentou muito o trabalho dos marujos, porque eles não contrataram mais gente, os caras tinham que fazer turno virado. Então se iniciou uma greve. Você sabe até o dia da greve aqui. A greve se iniciou em fevereiro de 1921, por volta do dia 6 de fevereiro de 1921. E no dia 4 de março de 1921, o nosso fabuloso personagem, José Leandro da Silva, o Pernambuco, estava fazendo um piquete, querendo impedir os pelegos de subirem nos navios para trabalhar, foi cercado pela polícia. Alguns dizem que ele deu uma facada, nunca se comprovou num dos policiais, mas dizem que de fato isso aconteceu, jogou na água um dos policiais sem nenhuma arma, pegou assim fortão estivador, né? Jogou o cara na água, foi cercado por mais de 10 policiais, resistiu durante um tempão, tomou 17 tiros. Tomou 17 tiros, o negão, não morreu, e dizem que quando botaram ele na ambulância, ele cantava o hino do Grêmio. Cantava o hino da Internacional, pelo menos não era era da Internacional Socialista.
ser furada, né? Mas o fato é que ele foi preso, né? Resistiu, papapá, ficou no hospital e aí foi julgado, cara, pelo próprio STF, né? Ah, e aí nesse meio tempo tinha morrido o presidente do Brasil sem tomar posse, que era o Rodrigues Alves. Aí assumiu o vice dele, o Delfim Moreira, que morreu de sífilis. E aí, então, teve que ter novas eleições e o Epitácio Pessoa estava lá na frente, lá na França, e foi eleito sem nem ter participado da campanha e quando voltou para o Brasil já era presidente do Brasil. O Epitácio Pessoa, esse tem um país maravilhoso. O Epitácio Pessoa mandou reprimir as greves assim com a maior violência, com o maior radicalismo. E aí, então, ele já estava aqui no Brasil, reprimindo, e aí o STF, da qual ele tinha sido presidente, julgou o cara e condenou ele a 30 anos de prisão. 30 anos de prisão, o nosso Pernambuco. Mas daí, cara, se levantou assim, foi uma revolta tão grande, mesmo o Brasil sendo esse país bunda mole, ineficiente, incompetente, se levantou um clamor de indignação, né? E se iniciou uma campanha pró-novo julgamento. E aí o cara foi julgado de novo, cara, em 1923, quase 24, se fosse 24 ele ia ser, porque daí o presidente era o Arthur Bernardes, né, aquele cara horroroso, que você já viu, o pior presidente do Brasil, e aí, cara, foi solto. E quando ele foi solto, foi absolvido e solto, porque ele só tinha jogado um policial no mar e papapá, e ele era sindicalizado e tal, e ainda estava valendo na época o direito à greve, blá, 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 blá. E aí, cara, ele foi solto e foi aclamado quando ele saiu, e aí olha o texto, fabuloso texto do Ho Chi Minh. O Ho Chi Minh escreveu o seguinte: o veredito de absolvição dele foi recebido por uma torrente de aplausos numa multidão que se reunia à frente do tribunal. E José Leandro da Silva, o grevista negro, deixou-se cair nos braços de seus companheiros e seus defensores, a maioria deles brancos, pois apesar da multiplicidade de cores que existem no mundo, apenas duas raças, na verdade, existem no universo: os exploradores e os explorados. E a única verdadeira fraternidade é a fraternidade entre os proletários. Viva o comunismo, que o comunismo, antes de tomar o poder, antes de virar uma monarquia sob o comando de um déspota assassino e não esclarecido, é sempre maravilhoso. E estou falando sério agora, porque aqui realmente é um caso maravilhoso. Agora, como é que o Ho Chi Minh, que escreveu esse texto em 1924, logo depois da absolvição dele, ficou sabendo da história? Na real, ninguém sabe se ele conviveu ou se ele de fato conheceu o Pernambuco nesse período. É possível, porque os dois estavam ali, mas ele não menciona isso. O que ele menciona é a libertação dele em 1924, em 23, que ele escreve em 24. E como é que ele ficou sabendo disso? Porque o grande Astrogildo Pereira, que eu ainda não fiz um episódio, tenho que fazer, é o cara que estabeleceu o primeiro grande dirigente, o primeiro presidente do Partido Comunista no Brasil, Astrogildo Pereira, um homem incrível. Vai lá ver o meu episódio onde eu menciono ele, nas origens do comunismo no Brasil. E estava em Moscou, junto com o Rodolfo Coutinho, que também era dirigente do PCB, Partido Comunista Brasileiro, e contaram a história pro Ho Chi Minh. E o Ho Chi Minh transcreveu essa história e aprendeu a ser comunista naquele dia. Foi graças ao Negão Pernambuco. Não, ele já era comunistão, né? Ele inclusive se declarou marxista-leninista. E aí ele funda o Partido Comunista da Indochina em 1930 e inicia a guerra descolonizadora contra a maldita França, né? A guerra chega a grandes dimensões em 1945 e vai se desenrolando até virar a Guerra do Vietnã. Se tu estudar a Guerra do Vietnã, tu vai ver que, obviamente, os Estados Unidos, como sempre, foi super escroto, mas muito mais escrota foi a França. E a França e os Estados Unidos entrou na guerra para socorrer a França, que estava sendo expulsa de lá pelo Ho Chi Minh. E depois, embora o Ho Chi Minh tenha morrido só em 1969, Saigon passou a chamar Ho Chi Minh e em 1975 os americanos também foram expulsos de lá. Graças
ao Pernambuco, graças a Pernambuco, onde os rios Beberibe e Capibaribe se juntam para formar o vermelho Atlântico, o oceano do comunismo que se espalha pelo mundo graças ao Brasil. E esse acaba sendo o mais revolucionário, o mais inflamado, o mais rebelde e o mais anarquista. Não, anarquista não, que comunista não gosta de anarquista. É o meu problema com eles. Mas não foi um episódio fabuloso? Foi um episódio fabuloso. E aí tu para e pensa, mas eu não sei nada mesmo. E não sabe. Isso é verdade. Tchau.